Judas, o traidor. O som não era metálico. Era o som de um destino sendo selado. 30 moedas de prata, caindo uma a uma sobre a palma da mão de um homem que durante 3 anos caminhou ao lado da própria luz do mundo. Aquele tilintar, ocorrido nas sombras dos corredores do poder em Jerusalém, ecoaria não apenas pelas ruas da Cidade Santa, mas através de todos os séculos da história humana, tornando-se o símbolo universal da traição. Judas Iscariote, o homem cujo nome se tornou sinônimo de infâmia, não era um estranho ou um inimigo declarado. Ele era um dos 12, um escolhido, alguém que compartilhou o pão, ouviu os segredos do reino e testemunhou milagres que desafiavam a própria morte. Como alguém que esteve tão perto da salvação pôde mergulhar tão profundamente na perdição? A história de Judas é, em última análise, a narrativa de um coração que, em meio à maior oportunidade da história, escolheu as sombras em vez da luz, tornando-se o que as Escrituras chamam de o Filho da Perdição. Um título que o liga diretamente às figuras sombrias que o livro do Apocalipse descreve como os opositores finais do plano divino. Diferente da maioria dos discípulos, que eram pescadores rudes da Galileia, o nome Iscariote sugere que Judas vinha de Queriote, uma cidade na Judéia. Isso o tornava, de certa forma, um estrangeiro dentro do grupo íntimo de Jesus, alguém com uma bagagem cultural e talvez política diferente. Judas era um homem de confiança, tanto que o grupo lhe confiou a bolsa de dinheiro, tornando-o o tesoureiro do ministério de Cristo. Ele via o poder de Jesus de perto e possivelmente alimentava suas próprias expectativas sobre o que esse poder deveria realizar. Naquela época, Israel fervilhava com o desejo de libertação do jugo romano e muitos esperavam um Messias político e militar. É provável que Judas, em sua mente calculista, visse em Jesus uma oportunidade de uma revolução que traria não apenas liberdade espiritual, mas prestígio e riqueza material. Entretanto, à medida que Jesus falava de um reino que não era deste mundo, de sacrifício e de morte iminente, a frustração começou a corroer a alma do tesoureiro. O dinheiro, que ele deveria administrar para os pobres, tornou-se seu pequeno ídolo particular, uma âncora que o prendia à terra enquanto o mestre o convidava a olhar para o céu. O ponto de ruptura tornou-se evidente durante um jantar em Betânia, quando Maria, irmã de Lázaro, ungiu os pés de Jesus com um perfume caríssimo. Enquanto o ambiente se enchia com a fragrância da adoração, o ar nos pulmões de Judas tornou-se pesado com a avareza. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários para dar aos pobres? Ele questionou com uma falsa piedade. O texto bíblico é implacável ao revelar que ele não se importava com os pobres, mas era ladrão e tirava o que se lançava na bolsa. Jesus, conhecendo a profundidade daquele coração, defendeu o ato de amor de Maria, deixando Judas em um silêncio fervilhante de ressentimento. Foi possivelmente ali, naquele contraste entre a entrega total de uma mulher e a ganância oculta de um apóstolo, que o plano da traição tomou forma definitiva. Se o reino não traria o lucro esperado, Judas buscaria seu lucro nas mãos daqueles que odiavam o mestre. Ele procurou os principais sacerdotes e perguntou: "O que me dareis e eu vos-lo entregarei?" O preço foi fixado: 30 moedas de prata, o valor legal de um escravo ferido, uma quantia que humilhava a divindade de Cristo e revelava a baixeza da alma do traidor. A tensão atingiu seu ápice na noite da última ceia. Em um cenáculo carregado de mistério e tristeza, Jesus lavou os pés de seus discípulos, incluindo os pés de Judas. Mesmo sabendo o que estava no coração daquele homem, o mestre ofereceu-lhe o último gesto de serviço e humildade. Durante a refeição, a declaração caiu como um raio: "Um de vós me há de trair." Enquanto os outros discípulos em agonia perguntavam: "Sou eu, Senhor?", Judas, com uma audácia que beirava o abismo, repetiu a pergunta. Jesus respondeu de forma que apenas ele entendesse plenamente, entregando-lhe um pedaço de pão molhado.
O relato diz que, após o bocado, Satanás entrou nele. Judas saiu para a noite e o texto de João observa com uma brevidade arrepiante. E era noite. Não era apenas a ausência do sol, era a noite eterna da alma que se desliga da fonte da vida. Enquanto Jesus orava em agonia no Getsêmani, Judas guiava uma turba armada com espadas e porretes através das oliveiras retorcidas. O sinal escolhido para identificar o alvo não foi um grito ou um gesto de longe, mas um beijo, o símbolo supremo do afeto transformado em arma de destruição. Judas, com um beijo traz o filho do homem? Perguntou Jesus, em uma última e dolorosa tentativa de confrontar a consciência do amigo. Você está acompanhando esta narrativa profunda sobre as sombras do coração humano e a soberania divina? Se você deseja explorar mais sobre as figuras bíblicas e as lições que deixaram para a posteridade, inscreva-se agora em nosso portal de estudos. Ao se cadastrar, você terá acesso a análises exclusivas, mapas históricos e reflexões que ajudarão a compreender as nuances da fé e da história em tempos de incerteza. Não perca a oportunidade de fortalecer seu conhecimento e sua espiritualidade. Clique no link abaixo para se inscrever e receber nossos conteúdos exclusivos. O remorso, no entanto, veio com a rapidez de um golpe de espada. Quando Judas viu que Jesus fora condenado, a realidade de seu ato desabou sobre ele com um peso insuportável. As 30 moedas de prata, que antes brilhavam com a promessa de ganho, agora queimavam em suas mãos como brasas do inferno. Ele voltou aos sacerdotes, tentando desfazer o pacto. Pequei, traindo sangue inocente. Mas o mundo que o comprara não tinha misericórdia para oferecer. Que nos importa? Isso é contigo. Em um gesto de desespero final, ele atirou as moedas no templo e saiu para colocar fim à sua própria vida. O fim de Judas é descrito com detalhes trágicos. Ele se enforcou e o campo comprado com o dinheiro de sua infâmia se tornou conhecido como Akeldama, o campo de sangue. A diferença entre Pedro, que também falhou, e Judas, que traiu, reside na natureza do retorno. Enquanto Pedro chorou amargamente e buscou o perdão, Judas mergulhou no remorso estéril que leva ao desespero, recusando-se a acreditar que a graça de Deus pudesse ser maior que o seu pecado. É aqui que a história de Judas se conecta de forma profunda com o simbolismo do livro do Apocalipse. Jesus chamou-o de o Filho da Perdição, um título que aparece novamente apenas nas cartas de Paulo para descrever o Anticristo, a figura que no Apocalipse personifica a oposição final a Deus. Judas é o protótipo do traidor interno, aquele que conhece a verdade, que desfruta da comunhão, mas que no momento decisivo escolhe seu próprio ego e o sistema do mundo em vez do reino. No Apocalipse, vemos o conflito final entre o Cordeiro e o dragão, e a figura de Judas serve como um aviso eterno de que a maior ameaça à fé muitas vezes não vem de fora, mas de dentro de um coração que se torna insensível à voz do Espírito. Ele representa o sistema de Babilônia, que troca o sagrado pelo comercial, a alma pelo lucro. O destino final de Judas, a perdição, é o mesmo destino reservado para todos os que, conhecendo a luz, preferem as trevas e se aliam às forças que buscam destruir o testemunho de Cristo na terra. A trajetória de Judas Iscariote nos obriga a olhar para o espelho de nossas próprias intenções. Ela nos lembra que a proximidade física com o sagrado não garante a transformação do caráter. Podemos estar no cenáculo, podemos ouvir os sermões mais profundos e até administrar os recursos do reino, mas se o nosso coração estiver secretamente ancorado na ganância ou no desejo de controle, corremos o risco de trilhar o mesmo caminho amargo. Judas não foi um robô sem escolha, ele foi um homem que teve 1000 oportunidades de se arrepender, mas que permitiu que pequenas concessões morais criassem um abismo intransmissível entre ele e o seu mestre. Sua história não é apenas um relato de um evento passado, mas um alerta presente para todas as gerações. O amor ao dinheiro e a busca por um reino terreno podem cegar os olhos para a glória eterna que está bem diante de nós.
que a história do filho da perdição sirva de farol de advertência, mas também como um convite para uma entrega sincera e sem reservas. Se você se sentiu impactado por esta narrativa e deseja compartilhar estas reflexões vitais com outras pessoas, não deixe de compartilhar este texto em suas redes sociais e grupos de estudo. Para aqueles que buscam um guia prático para fortalecer seu caráter e evitar as armadilhas da autossuficiência, preparamos o e-book gratuito O Coração do Discípulo, Lições de Fidelidade em um Mundo de Traições. Clique no link abaixo para baixar seu exemplar e começar hoje mesmo a cultivar uma fé inabalável e um coração totalmente voltado para o que é eterno. Refletir sobre Judas é entender que a graça está sempre disponível, mas ela exige a humildade de reconhecer que precisamos dela. O beijo de Judas ainda ecoa como um aviso contra a hipocrisia religiosa, lembrando-nos que